Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor. Bom dia, professora Elaine. Bom dia, nós novamente aqui. Exato, a gente estava aqui discutindo sobre algumas questões do módulo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos pratiques antes de iniciarmos na atividade de classe, tá ok? Tenho sempre comentado com vocês e vou continuar batendo nessa tecla que para que o aprendizado aconteça a contento, né, nós precisamos, e eu falo nós, estou falando de vocês, nós precisamos praticar. Lembra que a gente tem sempre batido nessa tecla que o melhor jeito de aprender a fazer é fazendo? E os pratiques, eles estão aqui para isso, para nos ajudar nesse processo, a exercitar, a praticar essa atividade. Vamos dar uma olhadinha nos pratiques que nós temos aqui na nossa apostila, no nosso livro. Aqui na parte que fala sobre relatório, nós temos esse primeiro pratique aqui, ó. Questiona aqui o seguinte: quais os elementos da estrutura de um relatório que você consegue identificar no texto? Esse texto que está relacionado aqui em cima. O 2. Quais os elementos estão ausentes? No 3. Que tal exercitar a mente? Imagine uma conclusão e um fecho para o relatório de Graciliano Ramos e registre-os. Atente-se para as características desses elementos. Então aqui, a professora Noêmia, ela pontuou assim de forma muito clara quais são as características de um relatório. Inclusive, ela fez uma comparação, né, entre as características do relatório e do memorial. E aqui nesse pratique do livro que nós vimos aqui, que está lá no nosso livro texto, é uma oportunidade de você exercitar esse ensinamento que nós tivemos hoje sobre o relatório. Mas tem mais pratique, não é só esse não. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Aqui mais abaixo, olha, nós temos esse outro pratique. Olha aqui, ó. Considerando as ideias apresentadas no texto acima, que é esse texto que finalizou aqui, faça uma investigação na escola ou no setor em que você trabalha, verifique os pontos de distribuição de água, como torneiras, descargas e os hábitos de consumo de alunos, professores e funcionários. Isso aqui está bem dentro da área de infraestrutura, Sim, né, professor? Muito. Após verificar esses aspectos, redija um relatório endereçado ao diretor da escola ou o seu chefe imediato, expondo os fatos apurados e, principalmente, oferecendo sugestões, olha que lindo isso aqui, para economizar esse bem tão precioso. Caso o seu local de trabalho não tenha água encanada, que é muito difícil, né? Investigue a possibilidade de melhorar a sua distribuição. Crie alternativa para minimizar esse problema. Gente, esse pratique aqui é tremendo, né, professor Luiz? Muito. E assim, vai bem de encontro com Vamos utilizá-lo depois, tá, professora? Exato, a sua atividade fim. E assim, eu desafio a vocês a realizar e a desenvolver esses pratiques, principalmente esse aqui, gente. E registrar o resultado desse pratique no seu memorial descritivo. Tem mais. Vamos lá. Vamos dar um saltinho aqui. Olha aqui, ó. Lá na página 73, aqui, nós temos, com base nos dados lançados na tabela, olha a tabela aqui. O que nos mostra essa tabela? Olha aqui no 2. O que aconteceu com o número de pessoas que frequentavam a escola de 1991 para 2000? Lembra aí da leitura que a professora Noêmia falou que nós temos que fazer do gráfico? Então aqui, o que você consegue ler sobre essa questão número 2? Ela 3. Compare os dados de Santa Catarina com demais estados. A interpretação deles remete à conclusão de que as pessoas em Santa Catarina são menos escolarizadas do que no Ceará. E em Minas Gerais? Justifique a sua resposta. Olha só, com esse pratique aqui, gente, vocês vão exercitar a leitura do gráfico. Então, é muito importante realizar esse pratique aqui. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Aqui nós temos vários gráficos. Outro pratique na página 75.
Olha só. Página 75. A exemplo da tabela que demonstra o número de pessoas que frequentavam a escola de 1991 a 2000, nos estados do Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina, apresentada anteriormente na página 73, solicite à Secretaria de Educação de seu município o número de alunos matriculados em pelo menos 5 diferentes escolas nos últimos 2 anos. De posse desses dados, elabore uma tabela demonstrando os resultados de sua pesquisa. Você pode aproveitar o modelo da tabela apresentada. Não se esqueça de colocar todos os dados: escola, anos de 2004 e 2005, número de alunos em cada ano e um título. Olha só, gente, como é rico esse Pratique. Você vai ter oportunidade aí de exercitar os ensinamentos, os conhecimentos que você adquiriu na disciplina de metodologia, né? Você vai fazer uma pesquisa, você vai elaborar gráficos, você vai fazer relatórios. Aí você pode dizer assim, mas e se eu tiver dúvida, e se eu tiver dificuldade, o que eu vou fazer? Aí, você tem o recurso no ambiente virtual que você pode solicitar ajuda, tirar dúvidas com o tutor à distância, não é isso, professor? Pode. Então, você tem muitos recursos. Mas é um curso de educação à distância, eu estou sozinho, eu tenho que me virar sozinho. Negativo. Você só vai se virar sozinho, você só vai estudar sozinho se você quiser. Porque tem uma gama de profissionais à sua disposição. Tem dúvida aí agora? Fala com o seu tutor, manda sua dúvida aqui com o professor Luiz, que ele está aqui para lhe atender. Mas você vai sentir dúvida na hora de executar os pratiques lá na sua casa? Entra em contato com o tutor à distância, passa sua dúvida para ele, com certeza o tutor à distância vai te auxiliar nesse processo. Tem que ser assim. Nós estamos aqui, nós temos toda uma equipe que está preparada e disposta para te auxiliar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se dispor a buscar esse auxílio. Você tem que se dispor a buscar, a melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem, ok? Então tá. Então vamos agora aqui a nossa atividade de classe. Como é que tá aí a participação dos polos, professor? Refletiram bastante no primeiro módulo, mas já temos contribuições interessantes. Então tá, já a gente vai compartilhar aqui as respostas dos polos. Vamos lá. Nós temos aqui, na questão número 1, de acordo com suas observações, aponte as semelhanças entre relatório e memorial. Nós estávamos falando sobre isso ainda agorinha, né? Então aqui, as semelhanças. Letra A, conforme a professora Naima colocou, localização espaço-temporal. Lembra do que se trata isso aqui? Onde que aconteceu e em que tempo? Qual foi a data? Aqui na B. Objeto de análise ou de foco definido. O que você está... Esse relatório se trata sobre o quê? Qual é o seu objeto que foi pesquisado aqui? Na letra C. Perguntas metodológicas para orientar as ações. Tanto no relatório como no memorial, você precisa fazer aquelas perguntas metodológicas. Sobre o que eu vou falar? O que é mais relevante eu observar aqui? Quando foi que aconteceu? Quais eram as pessoas envolvidas? Então, essas perguntas que você vai se fazendo é que vão te orientar na construção tanto do relatório quanto do memorial. Então, vamos às demais questões. Número 2. Vamos lá. Essa questão número 2 e a 3 são interativas. Leia o texto A Escola de Meus Sonhos, disponível nas páginas 84 e 85 do nosso livro de produção textual, e responda a seguinte questão. Este texto foi escrito por Frei Beto no ano de 2002. Hoje, você consegue visualizar em sua escola alguma característica da escola descrita no texto? Justifique. Gente, 2002 o Frei Beto escreveu esse texto. É um texto muito interessante, né, professor Luiz? Muito.
Passaram-se 10 anos. Se a gente 12 anos, obrigada, professor. Se a gente for observar como é que o Frei Beto sonhava com a escola, qual era a escola dos sonhos dele há 12 anos atrás e hoje, 2014, será que a gente consegue enxergar alguma característica da escola dos sonhos, né, conforme o Frei Beto relacionava nas nossas escolas? E aí, a gente já vai compartilhar suas respostas. Vamos aqui à questão número 3. Durante este módulo, discutimos sobre qualidades de um bom texto, eficácia da comunicação, falamos sobre atas, relatórios, gráficos e vários outros gêneros da produção textual. Como você analisa o seu aprendizado neste módulo? Acredita que estes conhecimentos podem contribuir para a construção de sua identidade enquanto funcionário de escola? Comente. Isso aqui, gente, essa questão é muito interessante. Não só nesse módulo de produção textual, mas se a gente for analisar toda a nossa trajetória até agora, tudo isso que nós temos visto. Mas nesse módulo especificamente, nós vimos e nós aprendemos como produzir os documentos oficiais, como produzir os relatórios, as atas. São ferramentas de trabalho, considero assim, que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, para a execução do nosso trabalho. E aí? Isso realmente fez a diferença no seu aprendizado, na sua formação? Professor, como é que tá aí as respostas? Interessante, eles conseguiram compreender. Também, que bom, que conseguiram bom. compreender. São poucas as observações, mas conseguem caminhar nesse contexto. Eu vou, por exemplo, lá no Polo de Costa Marques, o Carlino fala exatamente isso na questão 3, né? Ele traz o seguinte: os conhecimentos adquiridos aqui, nesse módulo, não só me servirá no meu ambiente de trabalho, como me ajudará a ter uma boa escrita e o hábito da leitura e ainda me ajudará na formulação do memorial. Muito bom. O Carlino, eu vejo que ele Carlino, né? O Carlino, tá? Parabéns, Carlino. Deixa eu ver, vamos ver as demais aqui? Pode ir falando, professor. Só um minutinho, deixa eu pegar mais essa daqui. Espera um pouquinho. Aqui o Jorge, sim, lá de Espigão do Oeste. Ele diz sim, na questão número 2, onde se diz educação não é privilégio, esse direito universal, o acesso a ela é obrigatório. Exatamente, está na Constituição. Na Constituição. Então, vamos lá nos demais. O Polo de Guajará-Mirim, resposta da questão número 3, o aluno Adelino disse: vejo que está sendo bem aproveitadas as aulas desse módulo. A professora Noêmia passa as informações de maneira clara. Verdade. Vejo que os ensinamentos sobre ata, relatório e outros, com certeza vão ser usados no meu trabalho, na escola e no estudo. Como funcionário de escola, vejo que os conhecimentos das disciplinas são fundamentais para essa identidade. Só melhorando o conhecimento, podemos repassar aos alunos informações e conhecimentos certos. Parabéns por sua resposta, Jorge. Não, isso aqui é o Adelino de Guajará-Mirim. Adelino, parabéns, Adelino, Tá por sua resposta. Parabéns ao Polo de Guajará-Mirim pela participação. De Espigão do Oeste, a questão número 2, as alunas Regina e Vilma. No nosso ponto de vista, que visualizamos a integração de família, escola e sociedade, é que o PPP e conselhos escolares oferecem liberdade ao funcionalismo, alunos e pais. Na escola dos meus sonhos, que maravilha, não deveria existir greve e os políticos deveriam remunerar todos os funcionalismos de acordo com o seu trabalho. Verdade. Pois não tem só deveres, e sim deveríamos ter direitos. Muito interessante essa colocação Quais foram as alunas? Aqui da Regina e Vilma, lá da de Regina Espigão. e da Vilma. Muito interessante a observação de vocês. Realmente, essa questão das greves que acontecem na educação e em vários outros setores é uma consequência
dessa falta de reconhecimento, de valorização dos profissionais. Né? É um reflexo. Porque, na verdade, você vê, o conhecimento, ele não pode ser medido e a gente vê assim, a gente vai pensar na valorização do profissional. E, de certa forma, as pessoas não avaliam o conhecimento como uma conquista futura. É verdade. Ele quer ver, não, mas hoje talvez ele está entrando como uma despesa da educação. De jeito nenhum. Essa conquista desse investimento que você coloca, nós vamos ver nas gerações futuras. Então não dá para a gente mensurar hoje. É um investimento a longo prazo, né? A longo prazo. A longo prazo. O trabalho é feito hoje e os frutos a gente vai colher mais ali na frente. E nunca deixar de investir. Exatamente, professor. Nunca deixar de investir. Do Polo de Espigão do Oeste, o aluno Paulo, na questão 3, diz: meu aprendizado faz de extrema importância, pois este módulo ensina tudo sobre a produção textual, pois antes eu não sabia nada ou quase nada. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa informada. Olha, que maravilha, Paulo. Obrigada. As informações sobre atas e relatório foram muito importantes para mim, pois eu desejava muito aprender e escrever atas e relatórios. Hoje tenho muito conhecimento que adquiri nesse módulo. Parabéns, Paulo, nos olha, emociona, obrigada. Viu, Paulo? Foi muito bom mesmo saber muito disso. Bom. Muito bom. O Jorge, lá de Espigão do Oeste. Sim, na questão 3, né? Na questão 3 ele diz, sim, trazendo-me os conhecimentos dos objetos que devem ser tratados para melhorar os índices escolares e a maneira coerente de pedir aos alunos para juntos podermos melhorar os nossos desempenhos. Verdade. Aqui na questão 3, Ouro Preto, o aluno Eudes diz o seguinte, colocou o que no seu dia a dia, na questão 3, o aluno Eudes colocou que no seu dia a dia, nos exercícios de sua função, não, mas esclareceu muito a respeito desses documentos e está melhorando até a sua comunicação. Parabéns, na questão 2, disseram que está bem longe de ser real. Aquilo nós comentávamos, né? Sobre a escola, sobre né? As características da escola. E trazíamos aqui do Frei Beto, lembramos também do Padre Zezinho, onde tinha aquela situação que falou, muitos podem chamar utopia, mas a isso eu chamo fé. Exato. Linda Agora eu só queria fazer uma né? colocação a respeito da resposta de Ouro Preto, de que está bem longe de ser realidade. Eu gostaria de fazer um questionamento específico para vocês. Se na sua escola, essas características da escola dos sonhos que o Frei Beto coloca, está longe da realidade aí da sua escola em Ouro Preto, eu pergunto para você, o que você, enquanto funcionário de escola, pode fazer para mudar essa realidade? Pensa nisso. Registre isso no seu memorial. Né? Vamos fazer igual nós havíamos comentado na aula sobre a disciplina de psicologia, da educação. Vamos transformar esse pontinho de interrogação num ponto de exclamação. De exclamação. Né? Então, pensa sobre isso, Ouro Preto. Maravilha. No polo, aqui em Porto Velho, no polo centro, né? Sim. Questão número 2, a Valda diz, não podemos negar que a escola dos sonhos realmente é um sonho, pois está longe de nossa realidade o que vivemos hoje. A educação pede socorro. Nossos professores estão morrendo em sala de aula, não vejo nenhuma semelhança com a realidade. Olha, sério, né, Valda? E a Valda, na questão 3, diz o seguinte, sim, pois contribui para que eu possa melhorar na escrita e na forma como tratar as pessoas. Professor, eu queria fazer mais um comentário a respeito da resposta da Valda. Sim. Também sobre essa questão de que está fora da nossa realidade. Infelizmente, você tem razão, Valda. Mas nós, enquanto educadores, e eu me incluo nisso, temos sempre que estar refletindo. Gente, eu não vou deixar de falar isso. Posso até estar soando assim meio repetitivo, mas é isso mesmo. A gente precisa refletir sobre a nossa atuação enquanto educador para a melhoria dessa realidade que nós temos aí. Não adianta só a gente enxergar que precisa mudar, que a nossa realidade tá cruel, ela tá cruel. Mas o que eu posso fazer para mudar? Ah, mas eu sou só um grãozinho de areia no meio aqui de um oceano. Beleza.
Mas eu posso fazer a diferença onde eu estou? Posso fazer a diferença, sim. Então, essa é a mentalidade que nós, enquanto educadores, precisamos cultivar. De que nós podemos, sim, fazer a diferença. Afinal de contas, a educação, como diz Paulo Freire, né, a educação muda as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Se a gente quer que essa transformação aconteça, se a gente quer que viver numa sociedade melhor, eu não estou falando só a nível de educação, não. Da parte da educação, não. Eu estou falando da sociedade, uma visão geral. Nós temos que ter a nossa parcela de contribuição nisso. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma resposta? Eu não tenho uma resposta, não. Mas nós podemos buscar essas respostas. Vamos refletir sobre isso. Não vamos ficar só esperando que venha de lá, de cima para baixo, não, dos nossos representantes. Eles estão lá porque nós os colocamos lá. Se eles não estão fazendo nada pela educação, onde é que está o erro? Será que só está lá? A gente precisa refletir mais sobre isso. De fato. Né? Nós precisamos refletir mais sobre isso. Precisamos de mudança? Vamos buscar essa mudança. Perfeito. Você sabe que, ressaltando bem, que essa realidade, aqui frisando, não é só... Ouro Preto se manifestou, né? Sim. Expôs, eu acho que é uma realidade que a gente está expondo a nossa realidade. Mas isso não é um privilégio só de Ouro Preto. Eu nem sei se pode chamar de privilégio, não, sabe? Vou falar assim, é uma situação delicada. Eu vou falar assim porque o país como um todo, exatamente, a educação precisa se ter. Não só a educação, eu comentava com né? o professor Elaine, há um bom tempo atrás, no meu estágio, fiquei sabendo um pouco da educação do Chile. Então, eles mostrando que o Frei Beto, ele mostra que essa situação, e eu vi isso há mais de 30 anos atrás. Em outro país. Em outro país, essa realidade acontecendo. Exatamente. Então, se está à nossa volta, cabe agora nós colocarmos, opa, esse é o nosso, pedimos socorro, nós como educadores queremos que sejam assim. E é nessa hora começar a trabalhar para que formadores tal quais nós se posicionem, né? Isso então, mesmo. Ouro Preto, aqui trago em evidência que realmente é uma realidade nacional essa situação dessa utopia, não é utopia, e quando né? a gente chama atenção para a resposta do Polo, nós não estamos criticando. O nosso objetivo aqui é chamar para reflexão, né? O problema foi detectado, ele está aí, ele está gritando, né? Porque esse problema, esse descaso com a educação no nosso país, é um problema que está gritando. Mas e aí, a gente vai cruzar os braços e só olhar para cima e dizer assim, ei, o que é que vocês estão fazendo aí, senhores governantes? Né? E a gente, o que é que a gente pode fazer? Nós estamos chamando vocês à reflexão. Pensem e reflitam. Imagina, eu fico maravilhado. Com esse conjunto de informações reunidas e passando agora com esse próprio funcionário, ele tem que ser divulgado. Com certeza. Inclusive, quando eu até comentei um dia aqui, o diretor aqui do Zona Norte, ele falou, gente, que é tão maravilhoso esse conteúdo que ele queria até passar. Ele falou, olha, como tornar abrangente para todos os funcionários participarem. Exato. Que é uma proposta muito rica. E isso, gente, faz parte do dever, com certeza. Sim, como vocês estão sendo transformados, nós também educadores. É verdade. Então, logo no futuro muito próximo, nós acreditamos que nós estaremos, o que é utopia, ou seja, pela fé, né? Vamos dizer assim, exato, trazer isso para nós acreditamos nisso, para a realidade. Tá, tem mais uma posição aqui do Polo de São Francisco, lá do Guaporé. Que legal. Na questão 2, o que podemos perceber é que a escola dos sonhos, descrita pelo autor, no texto pelo autor Frei Beto, está muito distante da realidade de hoje, pois a escola descrita educa e ensina para a vida, pois a partir de uma escola como a citada pelo autor, o aluno poderá definir com menos dificuldade e descobrir suas habilidades. Maravilha, né? Aí eu fico pensando assim, quando eu li esse texto, eu fiquei em cócegas assim, sabe? Me questionando também. Se eu quero essa escola, gente, porque eu quero essa escola dos sonhos do Frei Beto, é a escola dos meus sonhos também.
Aí eu fico pensando na construção do projeto político-pedagógico. Lembra que a construção do projeto político-pedagógico é uma construção coletiva? Aí eu fico pensando, se é uma construção coletiva, se eu sou educador e devo participar da construção desse projeto político-pedagógico, como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Que ações que eu tenho que propor para que essa escola dos sonhos se torne realidade, nem que seja assim, num itemzinho daqueles? Será que eu não posso propor alguma coisa? E como funcionário de escola, né? Como técnico em infraestrutura escolar, como é que eu posso contribuir para fazer com que essa realidade, esse sonho que o Frei Beto coloca ali, ele se torne realidade? Será que isso é possível? Gente, nós estamos com a faca e com o queijo na mão. É uma questão de você idealizar, de você projetar. Nós aprendemos aqui a fazer projetos, a colocar isso em prática. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Elaine, tem mais uma colocação aqui. Então vamos lá, professor. Do São Francisco do Guaporé, a aluna Jacira também diz o seguinte: acredito que com essas aulas mudei muito o meu perfil profissional. Isso fez com que eu melhorasse o meu relacionamento com as pessoas, com a escrita e ainda com mais facilidade para transmitir os novos conhecimentos adquiridos. Olha, que legal. Que maravilha, Parabéns, o devir, né? E aqui o Paulo aqui de Porto Velho, também do centro, ele também diz o seguinte: a reclamação é a mesma para todos. Porque mesmo tendo ótimos profissionais, a estrutura muitas vezes não está aberta ao protagonismo do educador. Professora, acho que conseguimos colocar todas aqui as colocações, desculpa, expor aqui as colocações de todos e obrigado. Professor, nós estamos no finalzinho da nossa aula. Quais foram os polos que participaram? Tem aqui São Francisco do Guaporé, o polo Polos Porto Velho. Tivemos Costa Marques, Guajará-Mirim, Costa Marques, Espigão do Oeste, Ouro Preto, né? Ou seja, Espigão. Gente, então, parabéns aos polos que participaram, parabéns aos alunos. Uma coisa que eu tenho observado, professor, é que sempre tem sido os mesmos alunos que têm compartilhado questões conosco. Cadê os outros alunos dos polos? Nós queremos ver, divulgar aqui as respostas dos outros alunos, a sua resposta, tá bom? Obrigada pela participação, assim, sempre é muito bom, aprendemos muito, né, professor? Muito. A cada aula e até a nossa próxima aula. Até, as suas contribuições são muito bem-vindas, que nos faz refletir. Com certeza, nós vamos reunir todas as informações ainda. Obrigada. Um abraço, boa semana.